com a família. Excelente. Quando a gente fala dos níveis de fúria, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aquele que não controla nada. Sim. Ok. Ao seu ver, esse homem, esse garoto, esse menino que não controla essa fúria, falta de paternidade, de imposição, seria mais ou menos Ótima isso? pergunta, cara. Porque o que acontece? Essas emoções estão dentro de nós, né? Sim. Então, eu me dou como exemplo. Sempre quando eu vou falar alguma coisa aqui nos podcasts, eu me dou eu como exemplo. Belo dia, tô eu com os meus filhos no carro. Já tem alguns anos isso. Mas a ponto de eu discutir com um morador de rua, com um carroceiro, Tá. e eu descer do carro. Então sabe aquela coisa da fúria? Aham. E você fala assim, cara, peraí, se eu Pra onde continuar, eu tô indo, né? se eu continuar, eu vou sair na porrada com um morador de rua. Sim. E aí você fala assim, cara, e aí? Aham. Então a fúria, ela existe. A gente tem que ter esse controle dessa fúria. Agora, um homem que não tem um controle, ele não é um homem, ele é um menino. Sim. E se ele é um menino, o que eu entendo é ele não teve um pai. Ou ele não teve um pai impositivo de falar assim, amigo, calma, você tá querendo ganhar autoridade comigo? Não, vai chegar a tua vez. Sim. Aqui você vai aprender. Eu sou a sua referência. Então, talvez esse nível 1 do cara que... vamos chamar de delinquente? Um delinquente que não controla as emoções, falta de paternidade, ao seu ver. Ó, geralmente o nível 1, ele tem um pai ausente, tá? Geralmente, ou às vezes ele não tem nem a mãe nem o pai, tá? E ele não tem referências máximas de maternidade e paternidade. Ok. Tá? Isso pode acontecer. Ok, né? ok. Ele viveu em uma... a avó criou, Perfeito. ou alguém criou por favor, ou Ok. ele viveu em uma creche, vamos dizer assim, né? Não é creche que fala, né? Quando é Orfanato. Orfanato, Perfeito. isso. Isso não significa que é uma regra que ele vai se tornar assim, porque ele pode pegar outras referências Ok. positivas masculinas e femininas, Perfeito, tá? perfeito. Mas pode ser um desses casos. O pai dele ou era assim, ele era um macho predador e ele aprendeu a ser um macho Vou predador revelar. com o pai, Ok. tá? Ou ele teve ausência do que é um homem virtuoso e ele aprendeu com amigos de rua que tinham um caráter desviado e ele aprendeu isso, sei lá, na comunidade dele, com os amigos ricos dele que os pais dão dinheiro, esbanjam e ele cheira pó à vontade e acha que ele pode fazer o que ele quiser com as mulheres e abusar delas e tudo mais, tá? Porque não é dinheiro, lembrando disso, tá? Sim. É nível de consciência. Então o nível 1 geralmente é por algo mais denso, a ausência mais densa de uma figura paterna, tá? Ok. O nível 2, ele pode ter sido um macho predador e ele viu o quanto ele estava fazendo mal para as pessoas e ele começa a se castrar, tá? Ou ele teve um pai violento, bêbado, ou que era depressivo e tirava isso de dentro com agressividade, via a mãe dele sofrer, e a mãe era super protetora, tá? Ou ele teve ausência da presença paterna e ele foi criado por mulheres, o que também não é uma regra, tá? Ok. Que também não é uma regra. Perfeito. Eu conheço homens que eles têm um nível altíssimo de fúria, foi criado por mãe e vó, Perfeito. tá? Qual que é a diferença? Ele jogava futebol na rua, Ok. ele participava de comunidades masculinas. Ok. E isso impediu ele de se tornar um homem nível 2, um homem frouxo, Ok. tá? Frouxo de ausência de firmeza, Ok. tá? Não tem firmeza, é frouxo. É frouxo. Um nó que não tem firmeza, Sim, um nó ele que tá é frouxo, tá? Então não é só um adjetivo pejorativo, não é Ok, isso. sim, É didática mesmo, tá? Perfeito. Então, são tendências a isso. Outra coisa que pode acontecer, que está acontecendo muito. A família tem certa presença, tá? Mas esse garoto pega um amigo ou um professor doutrinador que começa a trazer ideologias que são invertidas, Ok. tá? Que são invertidas, elas invertem o certo pelo errado, elas invertem o masculino e o feminino, e eles começam a minar a consciência desse adolescente na escola, e esse adolescente começa a se voltar contra os pais para destruir a família.